Talvez vamos ter uma grande mudança no mapa aqui no nosso próprio continente, e mais um país europeu vai perder as suas terras nesse lado do Atlântico, a Groenlândia. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, já tem muito tempo que os Estados Unidos estão querendo essa ilha. Não é uma coisa que Trump inventou do nada. E agora, talvez eles estejam mais perto do que nunca, com Trump querendo comprar ou até ameaçando tomar à força. Mas tem gente por aí que acha que isso é impossível, ou bem difícil de acontecer. Será mesmo? Vamos ver então 4 maneiras que os Estados Unidos podem pegar a Groenlândia dos dinamarqueses. E com essas maneiras, eles também conseguiriam adquirir qualquer outro território pelo mundo. Bora lá! Alô, alô, YouTube! Na última vez que falamos sobre isso, comentamos por que os Estados Unidos quer tanto a Groenlândia e por que a China e a Rússia também querem ser amigo deles. Clica nesse vídeo aqui se você ainda não viu. Mas o que os groenlandeses querem? Bem, muitos de lá, eles querem independência da Dinamarca, mas a maioria não quer ser dos Estados Unidos. Eles querem ser o seu próprio país independente. Em 2025, o primeiro-ministro falou que eles tinham que se livrar das correntes do colonialismo. 80% dos deputados no parlamento são a favor de uma independência da Dinamarca, e por volta de 2/3 do povo também querem essa independência. Ou seja, é muita gente. Muitos de lá não se sentem dinamarqueses. Alguns até comentam que quando eles vão para a Dinamarca, eles são tratados como cidadãos de segunda classe. Também existe uma preocupação de que se eles continuarem parte da Dinamarca, com o tempo eles vão cada vez mais perder a identidade cultural única do povo de lá. Então, será que eles poderiam simplesmente se declarar independentes? Tecnicamente, sim. Isso é um direito que eles têm como região autônoma lá da Dinamarca. Porém, para isso acontecer de verdade, não só eles têm que declarar a independência, como o parlamento da Dinamarca também tem que aprovar isso. É tipo você sendo um adulto e tendo que pedir permissão dos seus pais para mudar de casa. Mas se a grande maioria quer a independência já por um tempo, até os políticos, então por que eles ainda não fizeram? Bem, tem um detalhezinho bem importante com essa independência. A maioria da população, ela quer essa independência, contanto que isso não diminua os padrões de vida que eles têm agora. Ou seja, se ficando independente quer dizer que eles vão ter menos dinheiro e dificultar as coisas que eles têm lá, então os números mudam. 78% do povo prefere continuar como está. A Dinamarca, todo ano, manda por volta de 800 milhões de dólares. E esse dinheiro é basicamente o que sustenta a ilha toda. É metade do orçamento do governo. Ou seja, o dinheiro que eles usam para custear educação, saúde, infraestrutura, etc. Então, se eles ficarem independentes, eles vão perder esse dinheiro anual. Seria um alívio para a Dinamarca, mas um grande peso para eles. Eles basicamente perderiam 30% do seu PIB da noite para o dia. Para tentar aumentar o dinheiro de lá, o governo da Groenlândia ele tem se aproximado da China, que não deixou os americanos muito felizes. Em 2023, a Groenlândia abriu uma representação diplomática lá em Pequim, e a China ela está mais do que disposta a investir na ilha. Já tem tempo que eles têm aumentado a presença deles lá no Ártico Norte, criando uma nova rota de seda. Cada vez está ficando mais importante, quanto mais o Polo Norte derrete. E essa rota de seda é muito importante para a China, como a gente também falou naquele outro vídeo, já que ela está cercada aqui por países que em um eventual conflito seriam contra eles. Principalmente para energia, a China depende muito de importação de outros países. Os Estados Unidos, eles sabem muito bem disso, e é um dos motivos que essa ilha tem cada vez ficado mais relevante para eles. Mas a Dinamarca também quer continuar com a Groenlândia. Eles têm tentado dar mais atenção para eles recentemente. Eles prometeram aumentar o orçamento militar na ilha para proteger eles, até alteraram o brasão para incluir um urso polar da Groenlândia. Mas é provável que isso não seja suficiente para o povo de lá. Então, no final, a gente tem a maior ilha do mundo, com a maior parte da sua população querendo independência já faz um tempo. A única coisa que impedem eles é dinheiro. E, coincidentemente ou não, um vizinho lá do sul está disposto a custear esse dinheiro. E até aumentar 800 milhões de dólares por ano é quase nada no orçamento dos Estados Unidos. Então, talvez se unir aos Estados Unidos seja uma maneira de garantir a independência da Dinamarca e também não perder esse dinheiro. Mas depende da maneira que eles se unirem aos Estados Unidos. Tem 4 maneiras que os Estados Unidos poderiam pegar essa ilha para eles. Primeiro, seria invadindo mesmo, tomando à força. Os Estados Unidos é mais do que capaz de fazer isso. E nem a Dinamarca, muito menos a Groenlândia, conseguiria impedir, provavelmente. Porém, eu acredito que isso é muito improvável, pelo menos antes deles se tornarem independentes. Como a Groenlândia é parte da Dinamarca, quer dizer que eles também são protegidos pela OTAN, que diz que se alguém atacar algum membro desse acordo, todos os outros membros vão para cima. Então, se os Estados Unidos, que é membro da OTAN, atacar a Groenlândia, que também é membro da OTAN, basicamente isso acabaria com a OTAN. E não é vantajoso para os Estados Unidos acabar com a OTAN, especialmente
justamente para segurar a Rússia, especialmente com os conflitos recentes que estão acontecendo pelo mundo e possíveis futuros. Então, sem uma OTAN, muitos acreditam que nada seguraria os russos a avançarem para a Europa Oriental. A OTAN pode custar caro para os Estados Unidos, e o Trump pode não gostar de depender de outros países, mas a aliança é uma das principais forças do mundo ocidental. Então já descarto essa maneira. A segunda maneira seria a ilha se tornando independente e aí depois se unindo com os Estados Unidos para virar um novo estado, como já aconteceu antes. Um exemplo é o Texas, que saiu do México, ficou independente e depois se uniu aos Estados Unidos. Outro exemplo também é o Alasca, que era parte da Rússia, aí os Estados Unidos comprou e mais tarde se tornou um estado. Mas eu também acredito que isso não é muito provável. Por quê? O que ia acontecer? Com um novo estado, eles iriam ter direito a ter 2 novos senadores, pelo menos mais um novo membro da Câmara dos Deputados e 3 votos no colégio eleitoral. Como a Groenlândia parece ser mais liberal, eles provavelmente votariam nos democratas. Então, com certeza, com o país dividido como está agora nos Estados Unidos, o Trump não iria querer dar votos fáceis para os democratas. Fora também que uma estrela a mais iria bagunçar a bandeira. A terceira maneira já é bem mais fácil, pelo menos para os Estados Unidos. Seria a Groenlândia se tornando território dos Estados Unidos, assim como Porto Rico e Guam. Isso daria para a Groenlândia o financiamento dos Estados Unidos que eles precisam. Eles também teriam direito a ter cidadania americana para os cidadãos de lá, e eles também iriam poder manter a autonomia cultural que eles querem preservar. Porém, eles iriam perder o seu parlamento local e também a sua autonomia, que mesmo sendo parte da Dinamarca, eles mandam em si mesmos, basicamente. Então, ao se tornar um território dos Estados Unidos, eles dariam para os americanos controle total da ilha. Será que vale a pena sacrificar a autonomia para poder melhorar os padrões de vida? E será que realmente melhoraria esses padrões, se tornando um território? Essas são algumas perguntas que o povo da Groenlândia vai ter que pensar ao considerar essa opção. Mas ainda tem mais uma, a opção número 4, que é mais esquecida, mas eu acho que é a melhor opção para os Estados Unidos e a Groenlândia, caso eles queiram se unir. Essa maneira seria fazer um tratado entre os dois, chamado de Tratado de Livre Associação, ou COFA. Com esse pacto, a Groenlândia ela poderia manter a sua independência, ou seja, basicamente eles seriam o seu próprio país, e eles poderiam mandar em si mesmos, mantendo o seu governo interno com seu parlamento. E ao mesmo tempo, eles teriam uma relação especial com os Estados Unidos, até receberiam dinheiro deles também, que é o que eles não querem perder ao se tornar independentes. Os cidadãos da Groenlândia, eles poderiam ir para os Estados Unidos, morar lá e trabalhar se eles quiserem, mas eles não se tornariam cidadãos. Parece muito bom para ser verdade. E será que os Estados Unidos iria querer isso? Bem, eles têm esse acordo com 3 ilhas lá no Pacífico: Palau, Micronésia e as Ilhas Marshall. Essas ilhas, elas mandam nelas mesmas. Mas os Estados Unidos, ele tem livre acesso militar lá e o direito de proibir outros países e de construir bases nas ilhas. Os Estados Unidos, eles também têm poder de veto em investimentos estrangeiros lá nesses países. E eles também têm acesso aos recursos das ilhas. Ou seja, fazendo esse acordo seria muito mais barato para os Estados Unidos e garantiria que eles poderiam usar a ilha como base militar para poder lá vigiar o Ártico Norte, como muitos comentam ser necessário. Eles também poderiam explorar os minerais, né, as terras raras, que são muito importantes, e a Groenlândia ela teria o direito de sair desse acordo quando quiser. Então o processo seria Groenlândia se declarar independência, Dinamarca aceitar isso, que é provável. Eu acho que a Europa não iria gostar muito se a Dinamarca negasse uma independência de uma antiga colônia. Fora que também a Dinamarca não iria conseguir segurar a ilha com uso de força. E aí depois fazer esse acordo com os Estados Unidos, seja qual deles. Mas muitos ainda acreditam que seria um erro dos Estados Unidos. Um dos motivos da Dinamarca não ter explorado esses minerais lá é porque eles estão embaixo de muito gelo e é muito difícil e caro tirar ele, fora que iria poluir muito. Alguns comentam que é até impossível e muito caro. Também muitos comentam que os Estados Unidos, eles podem fazer isso hoje em dia, não precisa mudar nada. Eles conseguem garantir a segurança contra os russos chineses e explorar a ilha se eles quiserem, sem precisar ser dono. Afinal, a Dinamarca é um país aliado e eles provavelmente conseguiriam conversar com a Groenlândia para poder fazer isso. Eles já construíram bases lá. Alguns comentam que anexar a Groenlândia é mais um plano de ambição do Trump para poder ficar marcado na história como o cara que expandiu o território dos Estados Unidos. E o que você acha? Será que vai ter uma mudança no mapa mesmo? Você acha que o povo de lá tem direito de escolher isso? Ou a Dinamarca deveria ter o direito de deixar ou não? Tá acontecendo muita coisa no mundo que não tá dando tempo de fazer vídeo sobre tudo isso. Então se você quer saber sobre o que tá acontecendo no Irã, ou o que aconteceu na Venezuela, clica nesses outros vídeos aqui que vão aparecer aqui. Também se inscreve no canal, gente, porque tem muitos vídeos. Já expliquei sobre a OTAN, já expliquei sobre a ONU, já expliquei sobre vários países. Tem muito vídeo bom aqui. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.